É muito importante a leitura de livros de diversas culturas. Não só ficar naquele eixo Europa, Estados Unidos, mas ver outras culturas, abrir esse leque e conseguir visualizar o horizonte de uma forma mais ampla. E eu estou falando isso porque eu trouxe um livro muito interessante e um livro de uma autora camaronesa, sim. O nome dela é Djaïli Amadou Amal. O nome do livro é As Impacientes. E esse título tem tudo a ver com a história. Essa história, gente, é muito impactante. O livro é esse, eu li no e-book, comprei o e-book e já li. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Iman. Então, aqui embaixo tem um link, tá? Se vocês quiserem comprar qualquer versão em física ou no Kindle, deixo aqui embaixo o link. Mas vamos lá conversar sobre esse livro que eu posso dizer que foi, até agora, uma das leituras mais impactantes do ano. Vamos lá! Bom, As Impacientes, ela vai trazer, né, esse livro vai trazer a história de 3 mulheres, sim, mulheres bastante fortes, mas também elas estão muito acuadas ali, elas estão muito refém da cultura, né, da cultura delas ali, porque é uma cultura que tem como um alicerce o patriarcado. A gente pode até dizer, assim, que essas culturas têm um alicerce do ultra patriarcado. Essa história é uma história muito intrincada, com bastante nuances e muitos detalhes. Aqui a gente vai presenciar a história da Hamla, Hindu e Safira. A Hamla ali desde criança estudou bastante, inclusive ela estudou acima da média das meninas ali de sua comunidade, porque as meninas estudavam até um certo período e depois eram destinadas a atividades domésticas, né? Podemos até dizer assim, ou mesmo se preparar para o casamento, porque esse era o intuito das meninas ali, né? O intuito das famílias. Muitos casamentos ali eram arranjados de forma para perpetuar o poder ou as relações entre famílias. E não foi diferente do caso ali da Hamla. A Hamla, ela estudou, fez... ela estudou até mais do que essas outras meninas, como eu falei anteriormente, e inclusive quando acontecem algumas coisas, o pai dela disse, isso é porque a família em si, é porque ela estudou mais, ela tem maior conhecimento e tal. E a gente sabe muito bem que o conhecimento liberta, e uma das coisas que a Hamila queria era não casar, né? Sobretudo não ter um casamento arrumado. Ela gostava de outra pessoa, então ela queria seguir os estudos dela, ela queria seguir o próprio coração dela, ela queria encontrar o amor. Então ela não queria essa forma de casamento arranjado. Então aí a gente vai observar a construção de toda essa história, uma história que é muito sofrida, dessa menina que os sonhos dela foram ali parados, foram sonhos quebrados, algo que ela almejava muito, ser alguém, né? Alguém em relação aos estudos. Se eu não estou enganado, ela queria ser farmacêutica e ela se envolver com toda essa questão da ciência e desenvolvimento dos medicamentos e de outras coisas. Então esse era um dos sonhos da Hamila, né? Maravilhoso. Mas aí também a gente vai observar uma outra história. E é interessante que no final das contas essas histórias se entrelaçam e a gente vai observar isso porque ela vai ali meio que contrastar com esse título. E aí tem outra história que é da Hindu. A Hindu ali também vai ter essa história do casamento arranjado, e o casamento parece que vai ser com algum dos familiares, não sei se era tio ou era algum tio distante, o primo distante. Só que esse cara, ele era muito complicado, a própria sociedade ali sabia das complicações desse cara, que ele era envolvido com drogas, parece que era o ópio, parece que era o ópio, que ele se envolvia com ópio naquela época, aqui, na época do livro. Além do mais, ele era muito violento, ele a violentava, ela chegava machucada ali com constância, né? E se ele chegasse ali de madrugada e ela geralmente fechava a porta, né, do quarto dela, porque as esposas, né, elas ficavam em quartos separados. Eu digo as esposas porque a maioria desses homens ali nessa cultura, né, ultra
patriarcal tinham diversas esposas. E essas esposas eram chamadas de co-esposas, né? E aí elas não ficavam no quarto, podemos dizer, principal. Elas tinham seus quartos próprios. E quando chegava a noite, ela fechava o quarto, porque esse homem, né, esse marido dela, ele meio que chegava bastante bêbado, violento, e teve um dia aí que aconteceu coisas horríveis, que aí só lendo pra saber. E a outra história é a história da Safira, e que é a história ali dessa mulher que já era casada, mas aí chega uma nova esposa e ela tem que lidar com aquela esposa mais jovem. E aí a gente vai começar a observar desse casamento, né? Dessa poligamia, que é o nome, né? É um casamento com diversas esposas. E aqui no Ocidente, né, onde vivemos, a nossa cultura ela é mais, deve ter alguma coisa aí, mas a nossa cultura ela é mais focada em um casamento, em uma relação monogâmica, ou seja, que tem só o parceiro, a parceira, ou o parceiro, enfim. Mas nessas culturas, tem diversas culturas ali orientais que são poligâmicas, né? Que é o caso aqui que a gente vê, porque essa história se passa em Camarões, no país Camarões, lá na África. E é interessante, né? Porque o país aqui da autora, ela traz diversas nuances da própria cultura desse país, e ela vai trazer um pouco disso. A gente vai estar a fundo, né, nesse processo do casamento e toda essa relação poligâmica, e é bem interessante, eu gostei bastante. E aí tem uma relação dessas três mulheres que a gente vê muito pronunciada, porque quando elas reclamam, e elas reclamam com bastante razão, gente, porque ali tem toda essa questão da mulher ser sempre por depois, o homem ele é sempre soberano, o homem que decide, o marido que decide, o marido ele tem a mulher ali como propriedade, e esse é aqui essa relação. E aí é bem interessante porque quando a gente olha esse nome impacientes, a gente fica se perguntando o que é isso, o que seria as impacientes. E elas reclamam ali para as famílias por estarem sendo maltratadas, violentadas. Tem essa questão toda da poligamia, que também é muito complicado aqui que elas falam, dessa questão dos favorecimentos. É uma coisa assim que que dói, né? Só em ler. É um livro muito forte. E aí elas falam, e os pais, os familiares chamam elas de tenha paciência. Meninas, tenham paciência. E assim, sabe, irrita, e se irrita de uma forma o leitor, né, que a gente não está inserido nessa cultura, é uma cultura que é muito distante de nós, mas ao mesmo tempo tem nuances ali, coisas que talvez possa até estar um pouco próximo a nós, a gente pode até fazer vista grossa para algumas coisas, porque de certa forma que tem muita questão dessa violência, né, contra a mulher. E aí eles dizem paciência. Aí por isso que eu disse, deve aí ser por causa desse título, né? As impacientes. E de fato essas mulheres estão impacientes com tudo que está acontecendo, com todo essa estrutura, né, que foi ali montada já há milênios. É uma cultura muito forte, que tem suas raízes patriarcais muito enraizadas, muito profundas, e que é muito difícil ali para as mulheres, né? Então elas ficam ali reivindicando os seus direitos. É um livro de denúncia, podemos até dizer isso, né? Porque ele vai mostrar essa face dessas culturas ultra patriarcais. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um livro que vocês não podem deixar de ler. Leiam As Impacientes, de Djaïli Amadou Amal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!